Olá, seja bem-vindo à quarta aula do nosso curso. Essa é a aula da ação. Vamos colocar em prática tudo que a gente aprendeu e como a gente pode postar do jeito certo nas redes sociais para conseguir os pacientes certos. E tudo começa com os 3 pilares do sucesso, eu sempre falo deles, que para mim é ser excelente tecnicamente. Não adianta você investir seu tempo, seu dinheiro, sua energia em rede social se você ainda não tem segurança técnica para fazer aquele tratamento, porque uma vez que o paciente vai para o seu consultório, se você não tem segurança no que você faz, você não vai ter segurança para vender o tratamento ali para ele, você vai acabar perdendo esse provável paciente e aí todo o esforço de marketing foi por água abaixo. Então, essa parte eu nem preciso falar muito, porque eu acredito que a maioria dos dentistas acaba focando só na parte técnica e esse é o erro, né? A gente acaba esquecendo das outras habilidades e quem aprende as outras habilidades é quem realmente se destaca, além da técnica. Então, o primeiro pilar é a técnica, o segundo pilar é diferenciais. Lembra que existe o público que vai focar em preço e o público que vai focar em valor. Se você não tem diferencial nenhum, o único parâmetro que o paciente vai ter para decidir entre você e outro dentista vai ser preço. E se você não quer competir por preço, você precisa então ter diferenciais que vão te colocar em destaque em relação aos demais dentistas. Eu sempre dou o exemplo da Starbucks aqui quando eu falo de diferenciação. Eu adoro ir na Starbucks porque é um ambiente diferenciado, eu sou bem atendida, toca música boa, tem uma decoração legal, tem tomada para o meu notebook. Então é muito mais do que só o café, que é o produto que eles vendem. Então a mesma coisa você pode fazer na odontologia, usar de todos os outros detalhes que o seu paciente valoriza, mas que estão além da odontologia. No primeiro momento, não é a odontologia que vai trazer ele para o consultório, não é o equipamento que você usa, não é a técnica que você usa, e sim detalhes que façam ele se sentir bem, que façam ele se sentir especial e que mostrem também o resultado do seu bom trabalho. Em terceiro lugar, é mostrar para o mundo. Não adianta nada você ficar escondido dentro do seu consultório, fazendo um excelente trabalho se ninguém vê. Então você precisa mostrar isso para o mundo e a janela para o mundo hoje são as redes sociais. Falando em redes sociais, a gente precisa se atentar em 3 ingredientes para ter sucesso ali na divulgação do seu trabalho nas redes sociais. Primeiro, gravar vídeos. Eu sei que é dificuldade de muita gente porque a maioria das pessoas tem vergonha, mas uma coisa de bom que a pandemia trouxe foi o fato das pessoas ficarem mais acostumadas a falarem em vídeos, a participarem de videochamadas, de videoaulas. Então, isso não fazia parte do nosso dia a dia, da nossa rotina. Quando a gente precisava gravar vídeos, a gente acabava ficando bloqueados. E agora não, agora ficou mais fácil você falar em vídeo, você ter aulas em vídeo, então isso começou a fazer parte da nossa rotina. E então, gravar vídeos não é um bicho de 7 cabeças. Você pode tentar, e eu aconselho que comece por stories, porque ali os vídeos somem em 24 horas, você nem precisa assistir, porque se você assistir vai dar vontade de deletar. Então a dica é, posta e sai correndo. Eu sempre falo isso para os meus alunos e eles fazem isso e com o tempo você começa a ver o resultado disso, pessoas te elogiando e isso te motiva a continuar fazendo. Então a dica é simplesmente faça, não fique reassistindo, não fique julgando, porque você sempre vai achar um defeito, mas comece a gravar, porque isso faz toda a diferença, inclusive na velocidade dos seus resultados. Segundo, você precisa ter consistência. Não adianta nada você postar certinho durante 1 semana, 2 semanas e depois parar, porque aí você vai ter que começar do zero, tudo de novo, acaba perdendo o trabalho que você fez. Então, para você continuar tendo resultados, você precisa ser consistente, é igual ir na academia. Se você vai por 1 mês e depois para, você perde tudo que você ganhou de resultado ali. Mas o mais legal das redes sociais é que chega um ponto que você atinge um teto de pacientes ideais. E aí os próprios pacientes começam a te indicar e aí o seu trabalho em rede social acaba não sendo mais o trabalho primário, né?
a indicação começa a te trazer outros pacientes passivamente, sem depender tanto do seu esforço. E o terceiro ingrediente para você ter sucesso nas redes sociais é a verdade. Você já viu aqueles memes no Instagram de expectativa e realidade? Não adianta nada a pessoa ver como se fosse tudo de bom o que você faz, o seu consultório, os seus diferenciais, mas quando ela chega lá não é nada daquilo. Então, precisa ter um alinhamento do que você está postando sobre o seu trabalho, sobre você, sobre o seu consultório e a realidade que a pessoa vai encontrar lá dentro. E se tiver alinhado, sucesso, ela vai postar, ela vai te marcar e isso vai te trazendo outros pacientes, é assim que funciona. Agora, a base do seu resultado com rede social, com Instagram, é o conteúdo. E a dica de ouro que eu quero te dar aqui é a seguinte: não poste com a cabeça de dentista. Então pare e pensa assim, tudo que você acha legal e tudo que um dentista gostaria de ver, é isso que você não deve postar, tá? Então, o mais importante do que eu te falar aqui, o que você vai postar, é o que você não deve postar. Então, eu quero trazer alguns exemplos de posts de dentistas que não deveriam ser postados, porque acabam atraindo outros dentistas e não pacientes. E lembre que a gente precisa falar a linguagem do nosso paciente. Então, o primeiro erro é usar termos técnicos. Quando você usa termos técnicos, é como se você estivesse falando uma linguagem que a pessoa não entende. E aí, o que acontece? O cérebro dela vai ignorar aquela informação, vai passar reto e nem vai parar para ver. Então, sempre que você for dar uma dica ou uma informação sobre saúde bucal, você vai tentar usar termos que fazem parte do dia a dia da pessoa, termos que fazem parte da rotina dela, porque se você usa termos técnicos, é como se você estivesse falando em inglês com quem não fala inglês. Ela não vai nem tentar entender, porque aquilo não faz parte da realidade dela. Olha só esse exemplo, que legal. O post da esquerda, ele está usando um termo técnico, hipomineralização molar incisiva. Você acha que uma mãe que está lá navegando no Instagram, vendo as fotos dos famosos, vendo outras dicas legais que vão ajudar ela a cuidar do filho, ela vai parar para tentar entender o que é hipomineralização molar incisiva? Ela não vai. O cérebro dela, como isso não faz parte do dia a dia dela, o cérebro dela, ele filtra essa informação, ele ignora assim automaticamente. Então ela está lá navegando no feed, ela vai passar o dedo reto ali e vai continuar vendo outros conteúdos que vão chamar a atenção dela, como por exemplo esse da direita, que é um post que foi feito por uma aluna minha, que viralizou nas redes sociais dela, onde ela realmente ajuda as mães. Ela ajuda a tirar essa dúvida, por que não dar doce para o meu bebê? Isso é muito forte porque a maioria das mães às vezes tem uma dificuldade em convencer o restante da família a não dar doce, ela acaba se passando pela mãe chata que não dá doce. E quando ela encontra um profissional que apoia esse posicionamento dela e explica o porquê, ela acaba confiando muito nesse profissional e até escolhendo ele para cuidar do filho dela. Então você consegue perceber a diferença? O primeiro post da esquerda é um post que conversa mais com outros dentistas, então se fosse um estudante ou um odontopediatra lendo aquele conteúdo, faz muito mais sentido do que uma mãe. Já o post da direita conecta diretamente com as mães porque usa uma linguagem do dia a dia, além de realmente ajudar esses profissionais. Então, como eu sempre digo, poste pensando sempre com a cabeça de paciente. Poste pensando sempre com a cabeça de paciente e não de dentista, que aí você vai se conectar com os pacientes ideais. Segundo, postar radiografias. Muitos dentistas, principalmente endodontistas, postam o antes e depois ali de um tratamento endodôntico, mas de novo, o paciente não entende o que é isso, ele não entende se aquele tratamento é bom ou é ruim. Só quem entende aquela linguagem, aquela imagem, são os dentistas. Então, você nem precisa postar esse tipo de coisa, porque lembra que você está falando com pacientes e não com dentistas. Você tem que ter sempre isso em mente. Você não está dando uma aula para especialistas em odontologia. Você está explicando algo simples para pessoas leigas. Então, tira a cabeça do dentista e posta como se fosse um paciente, o que o paciente gostaria de ver. Cirurgias também.
Muitos dentistas acabam postando vídeos de cirurgias, de extração de terceiros molares, como se fosse um troféu. E a gente sabe o quanto é difícil, a gente quer mostrar aquilo. Mas lembra que não é isso que o paciente quer ver. Na verdade, ele não quer extrair um terceiro molar. Você tem que mostrar coisas bonitas, fotos do seu consultório, dos pacientes, fotos dos resultados estéticos do que você faz, porque no fundo é isso que o paciente quer ver no Instagram. E muitas pessoas se espelham em dentistas que estão no topo, que têm muitos seguidores dentistas, porque eles postam cirurgias. Mas lembra que muitas vezes esses dentistas famosos do Instagram, eles vendem cursos para dentistas, então eles estão falando com outros dentistas. Se o seu foco é falar com pacientes, você tem que postar um conteúdo que fale com pacientes. Outro erro também que eu vejo bastante é o dentista que posta modelo de gesso. Aí você vai falar, Aline, mas você está falando que é para divulgar estética. Mas a estética é relacionada ao resultado que você fez, a transformação do sorriso de alguém, e não o processo que foi feito até você transformar o sorriso de alguém. Então eu vejo as pessoas postando lá o modelo, as lentes chegando do laboratório, e isso é o dentista que entende, o paciente não vai entender. Eu tenho um exemplo de uma aluna minha que falou que fez um anúncio de um post para lente de contato e não teve resultado nenhum. Aí quando eu pedi para ela mandar foto, era foto de um modelo de gesso. Aí o que o paciente pensa quando ele vê aquele modelo de gesso? Ele pensa que é um esqueleto, uma coisa muito feia. E quando você poderia estar mostrando o que ele realmente quer, que é um sorriso perfeito. Eu sempre dou o exemplo também das capas de revista de beleza. Você já viu uma revista de beleza onde eles falam sobre emagrecimento ou sobre um corpo saudável e bonito? O que tem na capa? Tem um corpo bonito de uma mulher de biquíni, que é o que as mulheres querem, ter aquele corpo. Então eles vão postar o resultado que as pessoas desejam e não o procedimento. Eles não vão postar a foto da lipoaspiração que a mulher fez para chegar naquele resultado, ou a fome que ela passou durante a semana para ter aquele corpo, ou o sofrimento dela na academia. Não. Eles vão mostrar o que as pessoas querem ver. E é assim que a gente deveria fazer também nas redes sociais. Isso vale também para os posts de Botox, onde eu vejo muitas pessoas colocando aquela imagem da agulha na testa. Aquilo faz as pessoas ficarem com medo, porque ela lembra que para ficar com o rosto bonito, ela vai ter que passar por esse processo sofrido, aí ela desiste de fazer. E quando você posta a pessoa sorrindo, sem rugas e feliz, é isso que ela quer. Então ela nem vai lembrar que ela precisa passar pelo processo de picadinhas de agulha e ela vai fazer o procedimento. Não é você que tem que lembrar ela ali na divulgação que ela vai ter que passar por isso. Ela vai saber uma vez que ela está dentro do seu consultório, mas ela já vai fazer o procedimento. Isso faz toda a diferença. Então agora que você já sabe o que não postar, vamos para a parte mais legal, que é o que você vai postar. Então a dica que eu dou é que você poste dicas do dia a dia, orientações simples, como por exemplo, se a pessoa vai no supermercado e ela se depara com um monte de opções de escova de dente e ela não sabe qual comprar. Se você é o profissional que ajuda ela a tomar essa decisão tão simples, mas que ali no dia a dia para ela se torna uma decisão difícil, ela vai confiar em você. E quando ela precisar de um dentista, ela vai lembrar de você. Então, muitas vezes, esse conteúdo não precisa ser muito aprofundado e nem específico. São dicas que ajudam as pessoas no dia a dia mesmo. Outro tipo de conteúdo são informações sobre tratamentos. Então, pega as principais dúvidas que os pacientes te perguntam ali na sua cadeira, no dia a dia, e responde em forma de vídeo nas suas redes sociais, que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Outro exemplo de conteúdo são os bastidores, principalmente em stories. É você postar você chegando ou saindo do consultório, você escolhendo uma música, você fazendo coisas que o paciente não vê você fazendo geralmente. Então isso humaniza suas postagens. Além disso, as postagens com pessoas, né? Fotos com a equipe, fotos com pacientes. Tudo isso ajuda a humanizar e aproximar o paciente de você, gerando uma confiança maior. Quando tem confiança,
aumentam as chances dele te procurar. Outra forma de atrair pacientes, principalmente para estética, é postando antes e depois. A gente não podia até pouco tempo atrás postar antes e depois, e na verdade a gente ainda não pode, mas a gente pode postar imagens do diagnóstico e imagens do tratamento concluído. Isso com muito cuidado para não prometer resultados para o paciente, tá? Você só está divulgando as imagens e sempre com um termo do paciente autorizando que as imagens dele sejam divulgadas, tá? De preferência sem identificar o paciente também. Outra coisa muito legal de postar são depoimentos. Então, muitas vezes os pacientes te mandam uma mensagem falando que ficaram muito felizes com o tratamento, etc. Você pode printar essas mensagens e postar nos stories, desde que seja também com a autorização do paciente, tá? E para te ajudar, a gente desenvolveu um cronograma de 30 dias de postagens, que na verdade é um desafio para você, dentista, que quer começar a postar nas redes sociais, onde você vai ter ideias do que postar dia a dia por 30 dias. Então eu quero que você entre nesse desafio comigo agora. Clica aqui embaixo, baixa o nosso cronograma de postagens com ideias de 30 dias de posts e me conta lá no meu Instagram os resultados que você teve após esses 30 dias. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, me chama no Instagram também, pode perguntar. E a gente se vê nos próximos cursos.